Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a economia criativa, como funcionam as leis de incentivo à cultura e o impacto delas, tanto para os municípios quanto para os estados brasileiros. De acordo com dados mais recentes da Secult, a Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais, mais de 250 milhões de reais foram injetados na economia somente no ano de 2024. Bom, e para entender um pouco mais sobre como funcionam as leis de incentivo, o impacto delas para a nossa economia, eu recebo aqui a Elke Rezende, uma grande parceira da HS Comunicação Empresarial e que foi praticamente a precursora desse movimento de promover eventos culturais que dessem muito mais possibilidade de acesso à cultura, lazer e ao turismo para os mineiros e também brasileiros, já que a empresa dela atua em outros estados aqui da nossa federação. Bom, Elke, depois de muito tempo, a gente resolveu então agendar aí certinho as datas. Um prazer receber você aqui e eu começo o nosso programa, realmente te perguntando como tudo começou. Para quem não conhece, já que nosso programa está passando aí também em outras emissoras, quem é a Elke Rezende, como tudo começou e como que você tem percebido também esse cenário da indústria cultural crescendo a cada dia, uma coisa que lá atrás você já vislumbrava um futuro promissor para isso. Então, Henrique, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje no Observações, compartilhando um pouco da minha experiência aqui com você. Eu sou de Pará de Minas, eu vim de Juiz de Fora para cá com 9 meses e aos 4 anos minha mãe matriculou no Balé Espaço, que era da Márcia Benita, e lá surgiu essa vontade muito grande de estar na cultura. Lá com meus primeiros passos, onde eu conheci todos os meus amigos que são do balé, que eles estão assistindo e sabem muito bem, o Ângelo Cafro, o Ilcinho, Ana Paula, Pauliana, Adriana Capanema, e eu não consigo falar a lista de mulheres e de bailarinos que tinham nessa época. Nós começamos a viajar muito o estado, minha mãe sempre acompanhando, e lá foi tudo crescendo. Depois eu fui trabalhar no escritório da Giros, onde também já tinha eventos. Me envolvi muito nos grupos de teatro da cidade, o Maracutaia, com a Cida Mendes, que na época tinha Cantina Real. Nós fizemos o velório da Praça da Estação, eu, o Zé Roberto, a gente foi na Jada Pax, pegamos um caixão e desfilamos na Rua Direita, todos de viúva, despedindo do prédio da estação. Isso tem no jornal Gazeta, que esses dias o Bier postou esse ato de movimento, de resistência, de que aquele prédio não acabasse, e protestando e pedindo que o prédio fosse tombado. E hoje ele está aí, como estação cultural e tudo mais. Então foram vários movimentos que a gente fez na cidade, tanto como os primeiros projetos de lei de incentivo, como as primeiras apresentações de teatro, Então a gente sempre esteve ligado a esse grupo. E meu pai também era músico, então na minha casa vivia cheia de músicos, então não tinha como muito ocorrer da cultura na minha casa, não. Então lá dentro o ambiente era propício. Minha mãe era praticamente a nossa empresária do Balé Espaço, então foi lá que tudo começou. Agora, Elke, como que você vê esse dado, que eu trouxe no início, onde a gente vê que só em 2024, claro que esse 2025 ainda vai ser feito todo um balanço, final, esperou fechar dezembro para poder fechar, mas em 2024 foram mais de 250 milhões de reais injetados na economia do nosso estado, do Brasil também, só na parte cultural e criativa. Como que você percebe também esse incentivo, à indústria criativa nos dias de hoje? Então, Henrique, esse número de 2024 ele realmente corresponde à realidade. Há quem diga que a indústria cultural e a criativa ela devolve mais ao mercado que a própria indústria automobilística, Quando teve o fechamento da fábrica da Ford, fizeram esse comparativo. E esse ano, em 2025, esse número vai ser muito maior.
que é 250 milhões. Que 250 milhões, só o governo do estado investiu diretamente na lei estadual de incentivo, que esgotou o teto em junho, 14 de junho, 170 milhões. Mas Paulo Gustavo, que é a lei, né, que era emergencial e virou um programa. A PNAB, que é uma lei emergencial que virou um programa. Mais as leis federal e ainda em algumas cidades nós temos leis municipais, como Belo Horizonte, Uberlândia. Então, acredito que esse valor atingiu a soma muito maior. E também, a gente também tem os patrocinadores diretos, que acreditam na cultura e que patrocinam, porque vem retorno direto nos seus negócios. Então, acreditamos que em 2025 esse número vai ser muito superior. Agora, para quem não sabe, né, o que é a lei de incentivo? Porque a gente viu nos últimos anos também uma certa politização das leis, né? O que é a lei de incentivo? Muitas pessoas acham que esse dinheiro vem de emendas governamentais, né? Tiram dinheiro do poder público, que seria para saúde, para esporte, para educação, para colocar na cultura. E não é assim que funciona, né? Então explica como que funciona, né? Qual que é o mecanismo aí para a lei de incentivo à cultura? Então, a lei de incentivo ela surge lá em 86, na Lei Sarney. Então, da mesma forma que um prefeito pode incentivar uma empresa a chegar numa cidade, doando um lote, isentando de IPTU, e as pessoas também podem incentivar, né? Então, a de cultura, ela começou lá em 86. Em 91, que a gente está falando da federal, o Rouanet reestruturou essa lei, que ele faleceu há 4 anos, se eu não me engano, no interior de São Paulo, que era o ministro da Cultura do Collor. Por isso ela ganhou esse apelido de Rouanet. Mas nada mais é do que a cultura, ela pertencia à Secretaria de Educação, tanto no Ministério como nas secretarias. Então a cultura conseguiu essa conquista de ter um ministério, porque são assuntos distintos. Tanto é que a educação tem 25% do orçamento e a cultura tem 1%. Então ela deixa de fazer parte da educação, mas ela vem para o ministério que não tem recurso. E ali o Rouanet, né, e desde antes da Lei Sarney, você pode destinar parte do imposto de renda para um projeto e ser deduzido. Da mesma forma que em outros programas de saúde também pode-se fazer. PRONAS, que é o Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência. Se você quiser destinar 1% para a PAI e ela tiver cadastrada, você pode e ter o abatimento. Você tem o PRONON, que é o Programa de Apoio a Pessoas com Câncer, pessoas cancerosas, que você pode abater 1%. Você tem também o Fundo do Idoso e o Fundo da Infância, só que são fundos que dependem da prefeitura, mas que são abatidos do imposto de renda. Então a cultura também entra e depois o esporte vem também. Então hoje, na lei federal, a gente pode abater 12% do imposto de renda com incentivos que não são só para a cultura. Porque às vezes as pessoas falam, porque a cultura, ela paga isso e paga aquilo. Não, na verdade, nós temos vários ministérios que podem usufruir, e o empresário, claro, usufruir do abatimento. Da mesma forma que a gente incentiva outras áreas. No caso da estadual, por exemplo, se eu pavimento uma rua que dá acesso à minha empresa, eu posso ganhar um benefício de ICMS. Nós tivemos a questão da greve dos caminhoneiros, onde as empresas de transporte tiveram o benefício do diesel. Então, o benefício fiscal ele sempre existiu. Não é um capricho da cultura. A cultura ela está atrasada, inclusive, com relação aos benefícios. Porque os benefícios fiscais, eles sempre existiram desde que Cabral chegou aqui, né, desde a primeira carta de Pero Vaz Caminha, quando ele conta como é o Brasil, a gente vê um pedido de trabalho para o sobrinho dele ao final da carta de 6 páginas. Então, sempre as pessoas se beneficiavam. Às vezes há um mau entendimento entre beneficiar e, como que eu vou te dizer, entre apadrinhar, sabe? Mas não, realmente você entender que parte do imposto que você paga,
você tem direito de escolher aquilo que você pode fazer. Eu vou te dar um exemplo bem real aqui. O governo federal, o governo estadual e o governo municipal, a gente paga impostos para eles. Eles têm obrigação de nos dar. Eles têm obrigação de pagar em dia os funcionários. Eles têm obrigação de pavimentar as ruas. Eles têm obrigação de nos dar estudo e de nos dar saúde. Ocorre que, geralmente, ou essa verba não é bem canalizada ou ela não é suficiente. Então, quando você vai fazer sua declaração de imposto de renda pessoa física, você pode abater ali aquilo que o Estado tinha obrigação de te dar. Quando eu falo Estado, gente, eu falo Brasil, Estado de Minas e Prefeitura. O Estado, a gente fala desses estatais, né? Então, por exemplo, eu vou fazer minha declaração de imposto de renda, modelo completo, eu vou colocar lá abatimento de educação, abatimento de saúde, meu plano de saúde, a faculdade do meu filho. Então, porque são obrigações do governo te dar. Então, por isso você tem direito a abater. E a empresa também tem esse direito de entender o que ela considera que é importante. É uma forma, a forma mais democrática de se conversar hoje é a lei de incentivo, onde parte do recurso o governo federal, estadual e municipal define o que vão fazer e parte a empresa pode também apostar. E é ali que os projetos chegam nas empresas. Agora, Elke, a gente percebe também o seguinte, durante a pandemia foi um período muito crítico, né? A gente viu aí tudo parando, então não se tinha como ir em teatro, cinema, a questão do audiovisual também foi muito complexo, né? A própria TV Globo aí parou de fazer as novelas. Então, assim, foi um período muito crítico, sobretudo para a área cultural. Mas, ao mesmo tempo, também, hoje existem algumas leis, como a própria Aldir Blanc e também a Paulo Gustavo, que tentam também diminuir um pouco do prejuízo que os fazedores de cultura tiveram. Como que foi passar por esse período? Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente não imagina a dimensão do prejuízo que foram praticamente 4 anos paralisados em relação à produção cultural. Então, é que eu vou falar para você. Cancelar um evento dá mais trabalho do que realizá-lo. Quando essa notícia da pandemia chegou para a gente no dia 6 de março, mas ela foi oficializada dia 11, a gente já estava acompanhando a pandemia desde dezembro na China. A gente não queria acreditar que aquilo estava acontecendo, mas estava. Isso em 2019 e 2020, né? Exatamente. E acontece que antes da pandemia, houve também um surto de HN1, em que a gente teve os teatros paralisados. As pessoas não tiveram essa percepção porque não foi para o bar, não foi para o evento, as pessoas não puderam deixar de fazer todos os seus rituais. Ir nos velórios, você não podia chorar seu morto, porque você não podia conviver com as pessoas. Então, foi um momento de baque incrível. Da Nossa Senhora, a gente cancelou 36 eventos e tivemos que nos reinventar. Então, acontece que em 2020, o Aldir Blanc, compositor do Bebê Equilibrista, né, fez várias músicas com João Bosco, parceiraço de Elis Regina, falece de Covid. Então, ali, fica emblemático, né, que o Aldir Blanc é um cantor que da minha geração a gente adorava, tinha Vinícius e Aldir Blanc, ele se torna um marco de referência do pedido de socorro da cultura. Por quê? Como que você vai fazer cultura sem conviver, né? Aí foi um marco tão interessante porque a gente foi centrifugando aquilo. Ler você consegue, gravar mais ou menos você consegue, com distanciamento. E a gente foi vendo também as penalidades de quem não estava cumprindo, porque as pessoas estavam falecendo, estavam morrendo mesmo. Eu tenho vários amigos que faleceram e colegas que quiseram desafiar essa regra que eu achei melhor me manter. E a Paula Gustavo, ela surge de um deputado que ele identificou um fundo que quando você vai passar o programa na televisão ou quando você tem a plataforma de streaming, você tem que pagar a Ancine. Então você paga uma taxa, né? Vocês devem pagar lá na TVI e tudo mais. Essa taxa vai para um fundo.
Então ele pegou e falou, vamos usar essa taxa desse fundo, já que não estamos podendo distribuir para fazer produções, porque ninguém pode nem gravar, né? Foram suspensas novelas, não podia estar junto. E muita gente pegou Covid gravando novelas e pessoas que morreram, né? Beth Goulart, a mãe da Beth Goulart, né? A gente viu várias pessoas que faleceram. E o próprio Paulo Gustavo, que contraiu, né? Que pegou a Covid, e ele tinha problemas também de comorbidades, não tinha vacina, e como ele tinha feito vários filmes de produção audiovisual, que é Minha Mãe é uma Peça, e ele teve bilheterias enormes, eles intitularam essa lei emergencial de Paulo Gustavo. Porque se fosse por mérito mesmo, assim, de produção cinematográfica, falaremos de Glauber Rocha, né, que é um ícone, né? Temos outros nomes mais emblemáticos no cinema brasileiro. Mas foi outro pedido de socorro do Paulo Gustavo, que era como os Trapalhões, arrebatador de bilheterias, Xuxa, arrebatadora de bilheterias do cinema. E então ele solicitou que usasse esse fundo. Só que essa lei ela foi paralisada pelo governo da época e ela só foi liberada um ano depois, quando a pandemia já estava sendo resolvida, acalmada. E aí, então, a lei que era emergencial se torna um programa, que é o programa Paulo Gustavo. Mas eles ficaram agonizando entre março e dezembro a aprovação, né? Porque ela foi vetada pelo presidente da época. Bom, vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas Ceurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Praminas Ceurb. Ligue 373232 2890 ou 99669-1755. Alô? Alô, Sebastião? Alô? Fiz um Pix errado aí pra sua conta. Confere aí no seu banco. Tem como devolver? Tem sim, ué. Se o dinheiro não é meu, devolvo sim, ué. Que dinheiro é esse que você vai devolver, tchau? O rapaz fez um Pix errado pra mim, senhor. Rapaz, faz isso não, isso é golpe. Olha só, rapaz, quase que eu caio nessa. Aí ele me ligando aqui, ó. Ô, filha da... De volta com observações que hoje fala sobre a economia criativa e cultural. Bom, Elke, grande parte, né, você já falou isso no primeiro bloco, da sua vida foi aqui em Pará de Minas e também na nossa região centro-oeste. Mas eu gostaria que você comentasse para a gente o seguinte, como que começou, né, a produção de eventos culturais? Porque produzir eventos, sempre aqui nessa nossa região, há uma produção muito grande de eventos, mas voltado para a cultura, não era sempre que a gente tinha. Então, como que começou isso? E, sobretudo, com você lá plantando a sementinha junto com outros parceiros também, e que hoje está essa avalanche, né, de eventos culturais. Então, eu fiz vestibular, fui para Belo Horizonte, mas Belo Horizonte é muito pertinho de Pará de Minas, eu venho almoçar e volto. Assim, e comecei a trabalhar na FIENG,
né, que é uma potência das indústrias, onde a gente via muita produção cultural. E eu trabalhava no SESI também, então ali eu estava dentro do teatro. Então a gente via grandes produções nacionais chegando lá através da FIENG. Depois a gente foi para o governo Aécio, que era um governo que privilegiava muito a cultura. Então a gente teve como professores Eliane Parreiras, Eleonora Santa Rosa, Leônidas Oliveira. Então assim, a gente via os grandes, os gigantes ali trabalhando, né? Solanda Steckberg, Tatiana Rubin. E foi quando... são vários, tá, gente? Clarice Libânio, eu não consigo dizer todos os nomes dos gigantes da cultura de Minas Gerais, mas eu tive a oportunidade de conviver. E aquilo se tornou maior ainda dentro de mim, vendo os grandes fazendo. Então, eu escrevi meu primeiro projeto na Lei Federal de Incentivo e aprovei e fui captar. E quando eu fui captar, essa pessoa que me recebeu falou: você é ótima para captar. E eu falei assim: mas eu adoro cultura, mas você também é muito boa para captar. Então vamos trabalhar junto captando. Então nós começamos, eu fui captar para a pessoa física da Unimed BH. E a Unimed BH é um que sucesso, né? R$393 mil começou e hoje está o quê? 40 milhões. E cada médico destina a sua pessoa física. Então, são 5.500 médicos destinando 6%. E a Unimed BH tinha mais dinheiro, eu acho, né, que a Secretaria de Cultura de BH, porque é uma potência. Patrocinava 50 projetos, assim, robustos. Então, a gente decidiu, através do convite do Alex, fazer aqui em Pará de Minas, porque a gente já tinha feito muita produção, que a gente fala, né, na Raça Filmes, pedindo patrocínio ali de R$1.000, R$500, R$200 para as pessoas, e a gente falou: vamos fazer agora uma experiência de fato que eleve a potência, o nível da cultura de Pará de Minas. E aí a gente foi para a Unimed Centro-Oeste, onde a gente fez esse case da pessoa física. A gente bateu o primeiro ano foi um sucesso, batemos recorde no segundo, batemos recorde no terceiro e levamos teatro e movimentos de rua, movimentos culturais de rua para Pará de Minas, Pitangui, Maravilhas, Papagaios. Pagamos os artistas da cidade e as pessoas não pagavam para entrar. Então as pessoas já achavam aquela dinâmica muito... E trouxemos nomes expoentes também do Brasil. Então, como que funciona isso? Eu não pago nada, o artista recebe... Então, assim, aí foi um sucesso arrebatador. Não tinha ingresso, o ingresso era um preço simbólico, R$10, preço módico. E aí a gente resolveu eliminar o ingresso, vamos colocar alimentos. Então as pessoas iam no supermercado, compravam alimento, a gente ainda ajudava aquela cadeia ali do bem. Depois a gente decidiu fraldas, depois decidimos leite, então a gente sempre... E aí veio a pandemia, então a gente parou um tempo, porque realmente estava impactando diretamente no psicológico dos médicos, na produção dos médicos. Imagina entrar dentro de um consultório na época de pandemia. Então a gente paralisou e nós retomamos esse ano, que você até tá junto com a gente, e batemos recorde de novo de captação, tanto em número de médicos quanto em valor. Então ano que vem Pará de Minas novamente recebe o Receita Cultura, que é um projeto que a gente criou porque o médico receita a cultura através do imposto de renda. E a gente quer expandir o Receita Cultura para Receita Esporte também, porque uma área não concorre com a outra. Depois disso, o Alex da Public, também meu parceiro e sócio, a gente conversou com a Siderúrgica Alterosa, eles estavam fazendo 60 anos, e ali a gente teve uma conversa com eles sobre incentivo. Eles já tinham feito em algum livro, há algum tempo atrás, mas queriam retomar. Então foi quando a gente criou Cultura no Parque. E aí é um projeto onde a gente fomenta a gastronomia, os restaurantes, cria fluxo para restaurantes ganham recursos, ganham fama, ganham marketing e tudo mais. E a gente vai para o Bariri, faz ações em todos os bairros, fomenta a feirinha de Emater, leva para o Santos Dumont, faz na Rua Direita, contrata os buffets, paga pela mídia, né? Porque a gente sempre remunerou todos os veículos de comunicação.
da cidade, uma coisa que a gente fazia questão, que é aquela história, né, que o pessoal acha que quem tem rádio e jornal não precisa de dinheiro, né? Como que eu vou pagar a minha conta com o seu elogio? Não dá. Então, profissionalizamos. E aí o Cultura no Parque já está na 7ª edição e tornou-se arrebatador. Todo mundo incorporou o projeto e as empresas também incorporaram. Um projeto onde você ocupa o Bariri de forma bacana, interessante, tranquila, com família, com namorados, com amigos, toda a população, de graça, e o pessoal do bar recebe. Então, essa política do ganha-ganha que a gente trouxe para Pará de Minas. Não que eu ache errado cobrar ingresso, pelo contrário, pela lei federal é permitido ingresso até R$250. E claro que você tem que ter a meia entrada, ou social, ou de estudante, a idoso, né? Nós temos todo esse processo. E na estadual são 90 UFENs. O incentivo, você pode pagar para entrar, porque às vezes um show que você jamais teria dinheiro, você vai ter através do incentivo. Mas nós trouxemos essa experiência gratuitamente para que as pessoas pudessem sentir na pele mesmo o que é o impacto da cultura na vida das pessoas. Então, as pessoas chegavam no Bariri e viam aquele evento super bem montado, de graça ali, acessível para todo mundo. Então foi muito impactante. E a partir dali eu senti que as coisas foram desenvolvendo de uma forma muito célere em Pará de Minas. A Pará de Minas sempre foi um polo cultural, porque nós temos a Giros, que é assim, meu professor Osmar, né? Que é Osmar, Magno Dalberto, Mirtes, pessoas que eu assim, admiro eternamente na minha vida, foram meus professores. Eles faziam, aí aconteciam, mas eles não tinham essa experiência do incentivo. Eu lembro muito bem que no primeiro Cultura no Parque, quando o Osmar viu aquilo lá no Parque do Bariri, ele me elogiando, eu me senti tão honrada no meu professor me ver desenvolver e me ver fazendo um evento que era tão bacana para a cidade. E que não necessariamente tinha que ser mal feito, com um acabamento ruim, as pessoas mal pagas, não precisava. Por quê? Porque existia gente acreditando ali. E aquela pessoa que estava acreditando, ela estava tirando do imposto de renda dela. Porque ela vai pagar de qualquer forma. Se eu tenho R$1 milhão, eu vou pagar R$1 milhão para pagar. Se eu vai pagar R$1 milhão, eu vou pagar R$1 milhão. Mas se eu dou 200 mil para o projeto, eu vou pagar R$800 mil, porque 200 mil eu já dei para o projeto. Então eu vou seguir pagando o mesmo valor. A diferença é que eu vou redirecionar uma parte para o projeto. Eu vou escolher para onde aquele dinheiro vai, né? Com regras claras, os projetos têm que estar escritos nos seus devidos mecanismos. Se é Ministério da Cultura, tem que estar escrito no Ministério da Cultura, esporte, Pronas na saúde, assistência social, Pronon na saúde, né? No Estado, na LEIC, e aí assim por diante. Então, o empresário, ele simplesmente não paga nada além daquilo que ele já ia pagar normalmente. É um ato de boa vontade. Então, você vai pagar R$1 milhão, você vai continuar pagando R$1 milhão. A diferença é que 4% você vai destinar ali para a cultura. Agora, a iniciativa privada tem papel fundamental nisso, sobretudo não só nas captações, mas também em incentivar com isso, né? Incentivando ali também os próprios colaboradores, incentivando a sociedade onde eles vivem, né? Por exemplo, no próprio Cultura no Parque, a Siderúrgica Alterosa dando também uma contrapartida a uma população que sempre acreditou na empresa. Então, é uma questão importante essa parceria de iniciativa público-privada, né? Uma cidade são as empresas que estão na cidade, né? Tanto é que o princípio básico para você se emancipar é você se sustentar, né? Desculpa. Então você tem que tem cidades que não têm empresas. Como que elas vão conseguir sobreviver? Elas têm agricultura, mas que é uma indústria. Não tem teto, mas essa indústria existe. Então a gente, por exemplo, vamos dar um exemplo, Tiradentes, existe uma indústria turística ali. Não tem uma indústria de rações como a Quatri, mas ela tem uma indústria. A gente precisa disso para viver. Então, as empresas elas têm que estar completamente conectadas
elas têm que estar totalmente no dia a dia com com a população, porque ela não está só ligada aos funcionários que estão dentro os empregados, colaboradores, ao time, cada um chama da forma que acha mais motivador, mas ela também tem que, aquele colaborador, ele tem amigos, ele tem parentes, aquele produto dele vai fazer bem, vai impactar, aquilo vai gerar imposto, então é uma roda. E todo mundo tem que estar junto. Não existe prefeitura sem empresa, não existe empresa sem prefeitura, não existe pessoas sem política. O que precisa ser tirado, assim, com urgência do Brasil é a politização. É assim, eu sou de um lado, então eu não sou de outro, né? Então, se eu sou daqui agora, né? Que as pessoas vão supondo aquilo que você é. E eu que sou técnica, você que é técnico, a gente consegue centrifugar isso e entender que o Brasil precisa seguir. Quem ganhou tem que seguir, quem perdeu pode candidatar de novo. E a vida segue. E a vida segue. E aí, nesse sentido, as pessoas que desistem da política estão desistindo de si mesmas, porque a política somos nós. Então, a gente precisa, em todos os sentidos, né, da política, e ela tem que acontecer pública, privada e com os cidadãos, senão ela não flui. Ok, é o que agora a gente faz mais um intervalo, daqui a pouco tem mais observações. Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas CEURB realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Praminas CEURB. Ligue 373232 2890 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com observações que hoje fala sobre a economia criativa e cultural aqui em Minas. Bom, é o que a gente vai falar agora também sobre a parceria que os municípios têm feito com a Nossa Senhora das Produções. Sobretudo porque quando se tem essa marca já é sinônimo que vai ser um evento que vai ser entregue, porque a gente sabe também que por aí tem muita gente que passa os outros para trás, né, como qualquer outro setor da economia, né? Então a gente sabe que quando tem a Nossa Senhora das Produções envolvida, é sinônimo de qualidade e que automaticamente aquilo ali vai projetar, como você disse no bloco anterior, não só o nome da cidade, mas também a indústria criativa, os fazedores de cultura, os donos ali das empresas que estão envolvidas, ou seja, isso aí vai chamando a atenção a cada lugar que vai se passando, né? Mas, Henrique, sabe, isso não começou do nada. Assim, eu trabalho há
36 anos, né? Eu trabalho desde os 14 anos. Na minha época era o INAMPS. E fui para o governo, então eu inaugurei a cidade administrativa. Eu fiz desde a pedra fundamental da cidade administrativa até a inauguração com 5.000 convidados. Então toda a criação daquele evento foi feita por mim e pela equipe que a gente tinha. A gente tinha uma coordenadora e eu participei desse momento. A gente inaugurou o Circuito Liberdade, que era a Praça da Liberdade, onde os funcionários saíram da Praça da Liberdade e foram para a cidade administrativa, onde ali os prédios foram ocupados por cultura. Nós fizemos o primeiro evento aberto do Palácio da Liberdade, que foi o Arraiá da Liberdade, que há pouco tempo a Palácio da Liberdade, primeiro não podia se visitar, depois abriu-se para visitação, virou museu e ali começaram os eventos. O primeiro evento que foi feito lá foi o Arraiá da Liberdade. Então a gente inaugurou várias rodovias, a gente já inaugurou várias, a linha verde, viadutos, 9 viadutos na época da Copa. A gente fez o fechamento do Mineirão para ser reformado e fizemos a transferência para a Arena do Jacaré, que ficou lá um tempo até que ele fosse reformado. Depois foi reinaugurado com a presença do ministro Gil, na época do Aécio Neves. Fizemos Copa Davis, íamos fazer o show do Pavarotti, na véspera ele faleceu. Então, assim, rodamos o Brasil inteiro fazendo diversos eventos. Então, nós estamos adquirindo know-how, experiência, porque o evento, produto cultural pode ser várias coisas, pode ser um livro, um filme e tudo mais, mas evento é o único, e eu tenho muito orgulho de puxar a sardinha para o meu lado, que é o único que você tem os 5 sentidos. Você ouve, você vê, você pega, você cheira, você está ali imerso naquela experiência dentro ali. Hoje se vê muito, né, Rock in Rio e tudo mais, o pessoal que fala experiência imersiva é o quê? Você está ali dentro sentindo nos seus poros a coisa acontecer. Então cria-se experiências exclusivas para as pessoas e tudo mais, né? Então isso, porque o evento é o único que tem a capacidade de fazer isso. E acontece que no decorrer dos anos a gente foi criando esse know-how. E foi quando me chamaram para fazer o primeiro Réveillon de Minas Gerais também. Então eu fiz o Réveillon, que é no Palácio da Liberdade, onde a gente fez os fogos e tudo mais, que eram de baixo ruído, né? Porque não existem fogos silenciosos, fogos de baixo ruído. E no ano seguinte a gente já sentia a necessidade de levar os drones, porque fogos não estava legal e que assim poderia colocar, mas a gente jamais iria bater Copacabana em fogos e tal. Então nós levamos os melhores drones do mundo para lá, né? E fizemos aquelas imagens geométricas de 30 metros em 3D. E com um contexto amarradíssimo, onde as pessoas ficaram enlouquecidas com o trem, da capa do Milton, né? Com a música Paralene McCartney, locução do Tizumba, né? E Festa da Luz, a Nossa Senhora em parceria com a Festa da Luz. Depois, no ano seguinte, nós repetimos e fizemos o Natal da Mineiridade, onde a gente trouxe todos os elementos mineiros para a Praça da Liberdade. Então, o sino mineiro foi tombado em 2019, estava na Praça da Liberdade. As folias de reis estavam na Praça da Liberdade. O presépio, que é um símbolo ícone máximo do Natal, estava representado com o presépio escala gigante do Jequitinhonha, com a textura do barro de Jequitinhonha. Então nós tivemos as bolas das rendas, das bordadeiras da ponte de Diamantino. Então assim, tudo muito contextualizado, amarrado, com muito estudo. Muito estudo, amigo. É uma coisa que meu pai e minha mãe me ensinaram e eu nunca vou parar na minha vida, estudar. Então eu viajo muito. Recentemente cheguei do México, fui para o Peru, fiz meu mestrado em Barcelona. Tem que estar apto, né? Tem que estudar mesmo, as coisas mudam. Você vê que a IA está aí, hoje não existe mais evento sem IA, quem não quer vai sofrer, né? Então a gente conseguiu. Eu fiz também campanha eleitoral no Brasil, né? Então rodei o Brasil inteiro, conheci diversas culturas, rodei o mundo. Então, o ano passado a gente entregou esse Natal que foi sucesso de público, que teve o Réveillon com o queijinho e o café, que é a curadoria da Juliana Flores e da Lila, Festa da Luz híbrido. Então a gente
foi se relacionando também com gente muito bacana, que trouxe, e a gente foi aprendendo muito. Aí, quando eu vejo esse mundo tecnológico, esse ano no Cultura no Parque, né? Eu não sei se o programa vai passar ano que vem, né? A gente trouxe laser projetado na serra. Então, tudo aquilo que eu aprendo, eu procuro trazer para a minha cidade. Eu quero que meus amigos vejam. Em primeiro lugar, eu quero que minha cidade saiba que isso existe. Então, Pará de Minas, até as outras prefeituras ficam, mas Pará de Minas, como que a gente vai ganhar de Pará de Minas? Eu falei, nunca. Infelizmente, Pará de Minas vocês nunca vão ganhar, porque é a minha terra, né? Então, a gente chegou a gente faz grandes eventos, a gente criou uma área de descompressão no Réveillon, no Carnaval da Praça da Liberdade, onde todo mundo queria fazer bloco. A gente decidiu que a Praça da Liberdade seria uma área de descompressão, onde ali você iria comer, beber água, descansar, hidratar, tomar uma ducha, ter médico, ter informações sobre doenças sexualmente transmissíveis, ter uma delegacia de mulheres para ter um redário. Então, assim, a gente sempre tentando um movimento de inovação, não na contramão, mas de inovação. Então, fogos, não vamos de drone, vamos fazer, sabe, sempre tentando inovar para poder. E aí chegamos nesse patamar que estamos, né, representando o Brasil. Agora cheguei de Mérida, representamos o Brasil, representamos Belo Horizonte. Fiquei super orgulhosa, levei todo o artesanato de Pará de Minas, é claro, para presentear as comitivas que foram do mundo, Japão, China, Malásia. Então, todo mundo levou Pará de Minas para casa, para os seus países. E fomos ao Peru, Buenos Aires, e estamos aí. Bom, e sobre isso a gente vai ver agora um VT, onde gestores aí culturais de municípios mandaram para a gente uma mensagem sobre a importância da cultura e principalmente dos projetos aí para o desenvolvimento cultural desses municípios. Vamos ver. As leis de incentivo à cultura, tanto estaduais quanto federais, são de extrema importância para que os artistas, né, eles possam realizar seus projetos. Então, depois, inclusive, da PNAB, né, que a gente falava, a Lei Aldir Blanc, que veio aí na pandemia para poder atender, né, as necessidades dos artistas, os próprios artistas foram aprendendo a montar e realizar projetos. E hoje essa lei é mais uma lei de incentivo à cultura, né? Ela não é mais uma lei emergencial, é uma lei que valoriza o trabalho dos artistas e que valoriza seus projetos. Então, a partir dessa lei também, muitos artistas entenderam a necessidade de ter que investir em capacitação para poder criar projetos de extrema importância para o artista e para os municípios. E a gente tem aí a Nossa Senhora das Produções, da ELC, que já realiza projetos dentro de leis de incentivo, tanto federais quanto estaduais, aqui no município de Pará de Minas e em vários municípios de Minas Gerais. E eu já acompanho o trabalho da ELC há muito tempo, sei da excelência do trabalho dela, e a gente já realizou vários trabalhos juntas, né? Mesmo antes de eu estar aqui na Secretaria de Cultura, eu também sou artista, então já participei enquanto artista dos projetos da ELC. Então, para a gente é uma alegria ter, né, a Nossa Senhora das Produções como parceira de Pará de Minas e da cultura de Pará de Minas. As leis de incentivo, elas facilitaram bastante a nossa vida enquanto artistas, todas elas que passaram. A Lei Paulo Gustavo, agora, né, atualmente a Política Nacional Aldir Blanc, as leis de incentivo, mas mais do que isso, bom que surgiram pessoas, artistas e empresas que construíram com muita credibilidade, empresas que dão esse suporte para as prefeituras, para as empresas, como é o caso da Nossa Senhora das Produções. A ELC passou aqui em Itaúna e juntos nós fizemos o Itaúna Sabor e Arte, que foi o nosso primeiro festival gastronômico, e foi uma experiência extraordinária sobre todos os aspectos. Bom, como vimos ali, né, o saldo é mais que positivo e realmente mostra que a cultura, né, o lazer e o turismo entrelaçados é uma mistura que dá uma receita muito legal, né? Exatamente. Não, a cultura ela é transversalizada com o turismo.
Você não tem como, né? Você tem uma praia de Copacabana, você coloca uma Madonna, olha o que vira. Né? Você já tem 2 elementos fortíssimos, que são vetores, indutores fortíssimos. Então a cultura ela está completamente ligada. Tiradentes, por exemplo, quando o Ives Alves chega e vê ali um cenário otimista, ele faz a cidade uma cidade de palco, praticamente. Tem gente que não gosta que fale isso, mas é uma cidade onde acontecem 20 festivais gigantes no ano. Então é a cultura que leva o turista para lá, que movimenta a cidade, né? Então a gente está falando da economia criativa diretamente. E o lazer, obviamente, existem, se a gente for assim, né, aqui no interior, muitas secretarias que são de cultura, esporte, lazer e turismo, mas está ficando cada vez mais raro. As pessoas estão querendo fazer só turismo e cultura e separando o esporte, porque o esporte dá trabalho demais e é uma área super importante, cultura e turismo também dá trabalho demais, é uma área super importante. Claro que o esporte ele também está conectado com o turismo, porque você vê as grandes corridas, maratonas, você vê a própria Copa do Mundo, é o maior evento do mundo. Quantas pessoas não vieram para fazer turismo de esporte? Então a gente tem ali. E o lazer também é um grande atrativo, tanto também turístico, porque você tem praias, tem clubes, tem cachoeira e tudo mais, você tem diversão, agiros, então é tudo muito conectado. Então, se você junta todas as áreas, aí você arrebenta. Você arrebenta. Você chega num lugar que é igual o Rio de Janeiro, que você pode praticar esporte, você tem cultura, você tem lazer, você tem tudo. O turismo tende a explodir mesmo. E aí tem que fomentar. Então, a cultura vai ali mapear as rotas do queijo, né, que é um patrimônio material, o nosso, tombado pela Unesco. Olha que isso não agrega pra gente. Quantas pessoas não estão vindo aqui conhecer o nosso queijo, né? Então é a cultura, o turismo, o lazer, tudo ao mesmo tempo ali, que é por isso que a gente está com números assim, arrebatadores, e vão melhorar. Agora, aquele município que quer, né, ter o seu próprio evento cultural, quer aí também, né, ter a Nossa Senhora das Produções assessorando, gerenciando, produzindo, ele precisa ter algum tipo de capacitação, ter, por exemplo, o ICMS cultural, ele precisa ter algum critério que ele tenha que se adaptar para ele realizar esses projetos? Então, o município, a prefeitura, ela não pode ser proponente de projetos, porque os projetos são pessoa física e jurídica, sendo associações, PJ, com seus fins lucrativos. Eles vão escrever seus projetos, cadastrá-los nas leis, aprovar e ir em busca da captação, que a gente chama IF, Incentivo Fiscal. Quando é fundo, o nome mesmo já diz, o dinheiro vai direto para a conta, você gasta e presta contas. Entendeu? Agora, a prefeitura, ela pode fazer parcerias, chamar empresas que queiram realizar projetos na cidade. Olha, eu já vi vários municípios levando empresas que tinham projetos aprovados para realizar na cidade, pelo fato até dela não poder ser proponente, e que agregava, por exemplo, olha, a gente tem dinheiro para fazer a decoração, mas a gente queria muito a parada de Natal, e a parada de Natal é de um proponente, então trace e faça essa parceria, né? Então, para ter esse tipo de parceria, a gente recomenda sempre consultoria, a gente faz e temos várias pessoas que são excelentes para fazer, estar constantemente com o seu grupo, em conexão com o seu grupo cultural e trazendo, agregando mais pessoas para esses grupos. Não acredite que cultura é só para quem sabe cantar e dançar, não é. É para quem sabe aplaudir também. É muito bom estar em conexão com essas pessoas. E claro, se precisarem, a Nossa Senhora aparece. Pode nos chamar, que a gente vem, faz consultoria, a gente tenta buscar esse potencial e aquilo que a gente quer. A Nossa Senhora quer empreender. Então, eu acho que para isso precisa de ter essa conexão mesmo com o que está acontecendo na cena cultural. Uma iniciativa muito legal é o encontro de gestores que a Secult promove. Ali você vai, conversa com várias cidades. Você tem 853 municípios mostrando o que está fazendo. Então você tira aquele acanhamento, eu não dou conta, e cria mais coragem. E, como meu ex-chefe falava, se você não tem todo o conhecimento, cerque-se dos bons. Então, cerque-se dele. Então, eu
meu conselho a todas as prefeituras é, se você não tem todo o conhecimento, cerque-se dele que você vai ser muito bem sucedido. Tá certo, então agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas Ceurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Praminas Ceurb. Ligue 373232 2890 ou 99669-1755. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. E esse pneu aqui, Tião? Bora trocar, moço. Você não tem ideia. Ontem comprei R$30 o pneu. Baratinho. Ah, é mesmo? É verdade, moço. Deixa eu mostrar no site aqui, ó. Ah, isso aqui é farso, rapaz. Eu aprendi isso na dica da Polícia Militar. De volta com observações que hoje fala sobre a indústria criativa e, claro, a economia cultural no nosso estado. Bom, Elke, preparando aí para 2026, né, 2025, 2024, foram 2 anos aí de muitos avanços para a própria Nossa Senhora das Produções e também para a produção cultural mineira. Como que está a expectativa para 2026, já que a gente tem aí Copa do Mundo chegando, eleições também? Isso impacta de alguma forma na produção dos projetos? Impacta diretamente. Nós saímos assim de uma curva descendente, né, que a gente saiu da pandemia e subiu. E aí a gente chama de efeito champanhe, porque todo mundo queria em tudo. As pessoas, qualquer evento ficava cheio, as pessoas estavam querendo sair de casa. E aí a gente entra numa linha mais linear, agora um processo mais linear, onde as pessoas já vão escolher de fato aquilo que elas querem e tudo mais. A expectativa para 2026 é a melhor possível, porque Copa do Mundo é o maior evento do mundo. A gente tem o Champions League, mas ele é muito nichado. Agora, se você for olhar o número de pessoas no mundo que estão assistindo, é uma visibilidade muito grande. E fomenta demais, porque nós somos o país do carnaval, mas eu gosto de brincar que a gente também é o país do arraial, sabe? Porque as pessoas fazem arraial no quintal, no hospital, na escola e tudo mais. E a movimentação dos jogos movimenta os bares, movimenta as cervejarias, movimenta as lojas de roupa, movimenta as lojas de decoração. Então vai ter esse fomento, né? As eleições, elas acontecem também que vão movimentar a cadeia de eventos políticos. Então, não entenda que um turista, ele é um cara de bermuda de chinelo,
que não necessariamente, às vezes ele é um empresário, às vezes ele é um médico que está fazendo um congresso e às vezes o evento não é um evento cultural, um evento político. Às vezes o lançamento de uma obra é uma obra política. Então vai aquecer sim o mercado, tanto de evento como de produção. É uma época de ter recursos sim, sabe? Quem sobretudo trabalha com comunicação, redes sociais, que a gente sabe onde tem um político tem uma rede social, um candidato, assessoria de imprensa, toda essa área vai ser movimentada. Além, é claro, de a gente ter 40% a mais de projetos inscritos na lei federal. Olha que maravilha, fiquei muito feliz de ver o resultado desse ano. A gente está tendo muito mais eventos esportivos, você vê as corridas dominando aí. Então, assim, tem cidades que praticamente não tem mais calendário. Mas por que o pessoal corre tanto? Para que você ensaia? Para você apresentar. Para que você treina? Para você correr, para você disputar. Então, a gente vai ter um ano super aquecido em 2026, numa curva super ascendente aí. Suas considerações finais para o nosso público? É só deixar um abraço muito grande para você, meu querido, que a HS prospere, que vocês empresários, os senhores, nos apoiem cada vez mais aqui com os projetos de cultura, de esporte, saúde, de programas de pessoas com deficiência. Contem para o seu colega, não cai na malha fina, tá, gente? A pessoa, ela tem o abatimento, então não creiam nesses mitos, porque os grandes estão fazendo, tá? Os grandes bancos, as grandes mineradoras, as grandes siderúrgicas, todos estão fazendo. Não perca a oportunidade de usar um direito seu, que é incentivar um grupo que você acredita, um projeto que você acredita por política, porque os grandes empresários usam há muito tempo e estão se beneficiando muito desse recurso que só vai fazer bem para você, para o seu público e para o seu consumidor. Querido, então, muitíssimo obrigado pela sua presença. Volte mais vezes. A HS está sempre aberta aqui para Nossa Senhora das Produções e vice-versa. Obrigada, amigo. Muito obrigada. Desejo sucesso, vida próspera, HS. Para nós. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo. Programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar programa novo por lá, você será sempre avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!